Boa noite. Vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. Apenas o assunto que a Aline comentou aqui é a minha tese de doutorado e eu pesquiso esse assunto desde 2004. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, formado em Direito aqui na URGS, fiz doutorado em Ciência Política aqui na URGS também. O tema é a Política Brasileira para Refugiados, de 1998, o ano em que começou a funcionar o Comitê Nacional para Refugiados, até o ano de 2014. Eu fiz, na verdade, até 2012 e atualizei para 2014 e vou estar lançando como livro, vai fazer propaganda aqui no jornal da Carmela, a Política Brasileira para Refugiados, pela editora Ítala. O que eu poderia dizer para complementar o que disse a Aline? O primeiro problema é a desinformação sobre quem é refugiado, tanto em nível internacional quanto em nível nacional. Diferentemente da Aline, meu marco teórico é a Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. No Origens do Totalitarismo, ela demonstra como o problema dos refugiados era um problema europeu, nascido como produto do totalitarismo e do fim dos impérios russo, turco-otomano e tem mais um terceiro, o austro-húngaro. Era um problema europeu que depois se tornou um problema mundial. Na época da criação do Acnur, acreditava-se que era um problema temporário. Eles eram, se somar os 4 com os 40, 44 milhões. Sabe quantos refugiados existem no mundo hoje? 50. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, eles eram em torno de 40 milhões de pessoas. Hoje, 2015, segundo o último relatório do Acnur, eles são 50 milhões, considerando todos que o Acnur tem como proteção. Ou seja, o problema não foi resolvido. O problema temporário, de mais de 50 anos atrás, ele continua existindo. Então, é um problema grave. E no caso do Brasil, na pesquisa de campo que eu fiz, qual foi o meu problema? Que eu resolvi transformar em texto. O problema é, qual é a visão do Estado brasileiro sobre os refugiados? Não a visão dos refugiados sobre o território que estavam chegando no Brasil, e sim a visão das autoridades brasileiras sobre eles. Ou seja, segundo o CONARE, quem decide quem é o refugiado ou não é esse comitê, que tem, pelo menos, tem a presença do governo federal, do Acnur e da organização não governamental Caritas. Só que o organismo internacional Acnur não tem direito a voto, apenas a voz. Existe um órgão, a qual eu fiz pesquisa com eles, chamado Polícia Federal, que é o órgão que fica nas fronteiras brasileiras para decidir, por meio de relatórios, documentos que eles têm, que os futuros refugiados têm que preencher, para chegar ao CONARE para eles decidirem quem será ou não refugiado. Esse órgão, especificamente, é que eu vi os limites sobre o refúgio no Brasil. O órgão tem, por volta de 11 mil policiais federais, para todo o Brasil. O setor da DELEMIG, setor de polícia migratória, eles trabalham com a média de 3 a 4 agentes por delegacia. No estado onde eu estou, Mato Grosso do Sul, na fronteira Ponta Porã, com o Paraguai, e Corumbá, fronteira com a Bolívia, eles são 3 a 4 agentes. E passa diariamente lá muitos estrangeiros, mas muitos mesmo. O Mato Grosso do Sul é uma região de passagem. Eles vão parar em São Paulo, ou parar no Rio de Janeiro, e lá em Brasília, e lá eles pedem refúgio. Normalmente, pessoas do Oriente Médio ou da África. Alguns nem sabem que podem pedir refúgio. Estão chegando no Brasil atrás de trabalho. Alguns estão em caso de serem refugiados. Aí eles são confundidos com foragidos, são confundidos com criminosos pelos próprios policiais, às vezes. Depende de qual agente você faz a entrevista ou com qual delegado você conversa. Ou seja, o direito internacional dos direitos humanos, direito internacional dos refugiados, não é disciplina obrigatória na academia de polícia. Esse é um dos outros problemas. Em relação ao treinamento dos policiais, o que eles chamam de na ponta, que ficam nas fronteiras brasileiras. Um outro problema sério no nosso país é o aeroporto de Guarulhos. Isso está saindo em todos os jornais, né, que vários deles ficam na região lá do Limpo. Ficam numa sala
no aeroporto de Guarulhos sem saber se serão aceitos ou não, se poderão pedir, né? Isso, conector do aeroporto de Guarulhos, se poderão pedir refúgio ou não. Esse é um outro problema sério. A presidência do CONARE e os membros do CONARE têm uma rotatividade. Dos anos de 2010 para 2014, aumentou o pedido de solicitação de refúgio, ao mesmo tempo em que a política migratória, em termos de recursos humanos, eles são apenas 9 funcionários, incluindo os estagiários, para fazer política migratória brasileira para refugiados em todo o Brasil. Então isso é só a Mulher Maravilha e o Superman conseguirem fazer isso, com um número tão pequeno. Perceberam isso, agora está sendo criado o Plano Nacional de Refúgio, que o governo federal está tentando envolver todas as universidades federais ou particulares que possuem a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então a URGS está envolvida, lá onde eu trabalho é o FGT também, para fazer uma tentativa de ajuda para o governo em relação aos pedidos de solicitação de refúgio que estão acumulados na ordem de 16 mil casos, que eles nem examinaram ainda. Então, o problema que eu percebi nesse começo do século XXI para o CONARE brasileiro é que nós não modernizamos o nosso sistema migratório. Nosso sistema migratório, ele ainda é rescaldo da década de 80, por alguns chamado de década perdida. Eu não chegaria tanto, mas quando mais enviávamos brasileiros para o exterior do que recebíamos pessoas de outros países. Então nós não modernizamos esse setor. O resultado é que temos feito políticas fragmentadas, políticas pontuais para resolver problemas que são estruturais. Os haitianos é apenas um caso, né? Que não são refugiados, e o caso deles não vai para o CONARE, vai para o CENIG. Eles são em torno de 40 mil, 50 mil no máximo. E aí há um certo setor brasileiro que fica apavorado com a chegada dos haitianos, mas eles não dão a final de um Grenal, 40 mil pessoas, né, para 190 milhões de brasileiros num território gigantesco. Então, é um pingo, como diria meu orientador de doutorado, o número de refugiados no Brasil, e mesmo o número de imigrantes no Brasil, é um pingo. Ou seja, quase não é um problema político, porque nós temos 190 milhões de habitantes, e temos 1% da população brasileira são estrangeiros, incluindo 1% a 2%, incluindo os refugiados, 7 mil, pouco mais de 7 mil pessoas. O que é isso, 7 mil pessoas? A Itália recebe isso quase semanalmente, atravessando o Mediterrâneo. E nós temos 7.200 refugiados. Temos capacidade para receber muito mais. Então, nesse sentido, o CONARE está tentando se descentralizar, abrindo escritório também em São Paulo, o Acnur a mesma coisa. Mas o grande problema que eu vejo é o setor das fronteiras brasileiras em relação ao órgão que, assim, sempre que eu toco nesse assunto, né, chamado Polícia Federal. Né? Enquanto não melhorar esse setor, não aumentar o número de agentes, não apenas o do Comitê Nacional de Refugiados em Brasília, mas como nas fronteiras brasileiras, o problema vai continuar acontecendo. É o problema da burocratização do atendimento. Eles ficam quase um ano, a média era quase um ano até o ano de 2012, para receber o sim ou não, se seriam ou não refugiados. E quando não eram aceitos, e o CONARE até o ano de 2012 mais negava do que concedia refúgio, o que acontecia com esse solicitante de refúgio, que não era mais refugiado? Ele caía nas hostes da Lei 6.815 de 80, que tem a estrutura da ditadura do Vargas. Não é nem do regime militar, é lá do Getúlio Vargas, como disse a Aline. E a polícia, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça são os 3 órgãos centrais que estão na política migratória brasileira desde a década de 30, desde o primeiro Estatuto do Estrangeiro e desde a primeira Delegacia Migratória Brasileira, criada pelo Vargas, e que durante todo esse período não foi modernizada. Tanto é que, mesmo na Lei 9474/97, Lei de Direitos Humanos, eles continuam centrais. O Ministério da Justiça é o presidente do CONARE, ocupa a presidência, e a Polícia Federal também é membro do CONARE, além de estar na fronteira. Então o Ministério da Justiça tem 2 votos. O próprio Ministério e mais a polícia. Votam
6 votos do governo, 1 voto da ONG Caritas Arquidiocesana. Então, quem na verdade decide quem é refugiado ou não é o governo brasileiro. Mesmo que a Caritas vote contra ou vote de uma outra forma, eles são minoria, apenas 1 voto. E é muito elogiada pelo Acnur, mas a nossa legislação tem problemas. Mesmo a lei de 97, que precisa estar em consonância com a de 80, ser mais moderna, e precisa também avançar em alguns pontos, que eu diria, nas fronteiras secas do nosso país. Era isso. Obrigado. É interessante pensar essa questão da Polícia Federal, porque, na verdade, o Brasil, foi em 2013, o Ministério da Justiça chamou uma comissão de especialistas, daí nesse grupo tem a professora Deise Ventura, da USP, o professor Bolzan, da Unicinos, para fazer uma nova proposta de legislação migratória. E nessa proposta seria criada uma autoridade migratória descentralizada da Polícia Federal, que é o projeto que já tem na Argentina, por exemplo. E daí eles trabalham, uma autoridade migratória, mas não tem a ver com polícia, porque a gente sabe, né, uma pessoa chegando num país, já tendo que fazer toda a burocracia com a polícia, ainda mais uma polícia federal, para qualquer um, né, assusta, imagina para uma pessoa vulnerável. Então, esse é o projeto, mas o projeto que passou agora na Câmara é outro, é um que mantém a Polícia Federal como órgão migratório, então, assim, a gente ficou um pouco meio desesperançado que isso vai mudar. E sobre isso que o César falou, eu disse que eu ia comentar sobre o caso dos haitianos, acabei não falando, e eu acho que é importante, porque daí ele exemplifica bem onde que a lei ela é muito ampla, mas onde que as coisas não são aplicadas. Os haitianos, eles começaram a chegar no Brasil já faz alguns anos, foi bem antes do terremoto que assolou Porto Príncipe em 2011. Não é de agora. E as forças de paz da ONU também já estão no Haiti faz muito tempo. Se a gente pensar aquele jogo da seleção brasileira, lá foi 2004. Então já faz muito tempo que as forças da ONU estão lá e o Brasil é que coordena as forças, né, juntamente com o Uruguai. Então essas pessoas já vinham vindo. Só que com o terremoto em Porto Príncipe em 2011, o fluxo aumentou muito, as pessoas, né, começaram a vir para o Brasil e entrar principalmente lá pela fronteira com o Acre, né. E daí criou uma grande questão para o Estado, porque o Acre é um estado pequeno, ainda mais uma cidade de fronteira, como Brasileia ou Epitaciolândia, são cidades sem estruturas, então o Ministério da Justiça teve que começar a dar um mínimo auxílio para que pudessem manter essas pessoas enquanto estivessem passando por lá. Então, os haitianos, e principalmente aqui para a realidade que eu conheço do Rio Grande do Sul, muitos empresários começaram a ir para o Acre buscar haitianos para trabalhar em fábricas daqui, seja da região metropolitana ou da Serra. E eles iam de ônibus mesmo e traziam as pessoas para trabalhar. E esses haitianos, eles estavam solicitando refúgio para o CONAR. Foram solicitando, só que enquanto solicitavam refúgio, ganhavam, né, o direito a ter carteira de trabalho e começaram a trabalhar em muitas fábricas. Estavam todos regulamentados, ok. Os pedidos de refúgio começaram a ser negados dos haitianos, porque o governo brasileiro tinha um entendimento de que os haitianos não se classificavam, né, dentro do escopo da definição de refugiado, porque não eram, né, perseguidos nem pelos 5 motivos clássicos, e o governo entendeu que eles não vinham de uma região de grave generalizada violação de direitos humanos, o que eu não concordo. Para mim, eles vinham de uma região de grave generalizada violação de direitos humanos, não foi catástrofe ambiental que fez o volume, né, as pessoas virem cada vez mais para cá. Só que esses pedidos começaram a ser negados e os empresários ficaram alarmados aqui, porque iam perder os trabalhadores na medida em que a carteira de trabalho ela vigora enquanto vigora a solicitação de refúgio. Se teu pedido é negado, tu tem que tentar depois te regularizar, pela 6.815, que é muito complicado. Porque a lei 6.815, ela prevê o visto de trabalho, só que o visto de trabalho ele tem que ser concedido antes da pessoa entrar no Brasil. Então tem que ter uma carta da empresa que prove antes, lá para uma embaixada brasileira, que eles não vinham aqui para trabalhar. Então o Rio Grande do Sul foi um dos que encampou essa ida ao CENIC, que é o Conselho Nacional de Imigrações, que fica no Ministério do Trabalho, para regularizar essas pessoas. E daí o problema foi... não eram refugiados e como regularizar pela Lei 6.815. A lei, ela prevê um tipo de um visto humanitário para situações muito especiais que o Brasil entendesse que determinado país estava enfrentando. Então,
a lei é de 1980, mas com os haitianos foi a primeira vez que esse visto humanitário ele foi utilizado. Então, essas pessoas estão todas regularizadas aqui por um visto humanitário, que fica, na verdade, no meio do caminho, entre a lei do refúgio, que é humanitária, e a lei totalmente, né, restritiva, que é a lei do estrangeiro. Então, essas pessoas conseguiram se regularizar, mas não tem todo esse aparato, né, que as convenções internacionais dão. Então, a questão dos haitianos aqui é essa. Pelo entendimento, né, da situação, sim, eles têm uma situação vulnerável, poderiam ser refugiados, mas pela legislação brasileira não são. Então, era só isso que eu queria comentar do Haiti, que eu acabei me esquecendo.